que os próprios anjos louvavam a Deus pela a música, né? Então, os próprios anjos louvavam a Deus pela música. E nós vamos ver isso, né? Então, vamos ver na Bíblia 3 momentos em que Deus foi louvado através da música, né? Os irmãos já falaram vários aí. Inclusive, alguns dos que eu coloquei aqui. Mas aí vamos na própria Bíblia para a gente ver. Então, o primeiro episódio que eu coloquei aqui foi aquele de Moisés. Então, Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15. Êxodo 15, versículo 1. Diz assim, amém? Versículo 1, 15, 1. Vamos ler o 1 e depois vamos ler o 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantareis ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém? Então, o que Moisés fez? Cantou. Ele cantou. Então, irmãos, todo esse texto aqui, até o 20, até o versículo 20, é uma música, né? Nós não sabemos a melodia dessa música, né? E aí ele diz: E o Senhor é a minha força, versículo 2 aí, ó. E o Senhor é a minha força e meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, e ele é o Deus de meu pai, por isso eu exaltarei. Amém? Moisés, após passar, né, o Mar Vermelho, e ele compôs uma música a Deus. Ele cantou com o povo de Israel. Eles se alegraram. É engraçado, né? Como que a música, ela também é usada para determinar um momento de vitória e um momento de alegria. É um momento que a gente canta quando a gente está alegre, não é? Você gosta de cantar no banheiro, na sua casa? Você gosta de cantar às vezes, quando está fazendo alguma coisa, porque você está bem, você está feliz, você está alegre, né? Normalmente a gente canta, faz a gente estar alegre. Obviamente você pode cantar quando está triste também, mas às vezes a gente não se sente impelido a cantar quando a gente está triste, não é verdade? A gente meio que nem quer cantar, está desanimado. Mas, por isso que a música, ela determina, né, o propósito de Deus para as nossas vidas, porque Deus tem o propósito de trazer alegria nas nossas vidas. Deus não quer que você fique triste, infeliz. Deus não quer que você se sinta derrotado, que você viva cabisbaixo. Deus quer que você se sinta bem, cantando, alegre. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. E aí você canta. Amém, irmãos? No céu tem alegria, por isso que lá tem músicas constantemente. Alegria. A música, ela aponta para esse estado nosso, estado de alegria. Amém?
E aí Moisés tinha tido um grande livramento, porque quem poderia adivinhar, quem poderia dizer que Deus ia livrar aquele povo com tamanho poder? Irmãos, abrir um mar não é uma coisa pequena, não, é uma coisa gigantesca, é algo planetário, né? Às vezes, se você já foi no mar, só aquelas ondas ali, mais ou menos, você já fica um pouco assustado, né? Acredito que num dia de tempestade as ondas devem ser bem grandes, né? Imagina o mar. A Bíblia faz questão de declarar que ficou 2 paredões de água, de um lado e do outro. De um lado e do outro. Amém? Vamos ler o versículo 20 também. Oi? Noé? Eu não lembro agora. Alguém lembra, sabe, se Noé cantou? Eu não recordo. Provavelmente sim, né? Mas a Bíblia não declara isso. Mas vamos ler o versículo 20. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborios e com danças. Versículo 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Então Miriam, ela tomou a frente ali e chamou todas as mulheres para louvar a Deus através da música, para se alegrar pelaquela vitória. Amém, irmãos? Por isso que nós cantamos no culto, porque nós louvamos a Deus pela vitória que Ele nos deu lá na cruz do Calvário. Ainda hoje nós falamos, né? O irmão Juraci trouxe para nós uma leitura em que demonstrou a vitória de Jesus sobre o mundo. E depois nós recordamos que Jesus venceu o mundo e venceu a morte. E nós louvamos a Deus, irmãos. Nós cantamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado toda essa vitória. Amém? Segundo episódio, Samuel, capítulo 6. 2 Samuel 6. Um pouquinho à frente aí. Segunda Samuel 6, né? Vamos ler o versículo 14. Diz assim: E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingindo de um éfode de linho. Versículo 15. E assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e som das trombetas. Amém? Irmãos, aqui também foi uma vitória para o povo de Israel. E toda a vitória, nós percebemos que toda a vitória aqui entre o povo de Israel era comemorado com música e louvores ao Senhor. Nós temos vitórias nas nossas vidas, né? Semana passada o irmão Josué compartilhou algumas bênçãos que Deus tem proporcionado à família dele. Amém, irmão Josué? E o irmão está alegre, amém? E com certeza o irmão deve estar cantando lá na casa dele, né? Não só por essas bênçãos, mas por todas as demais. Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Amém?
A música, ela é fundamental nas nossas vidas, só que a música boa, a música para louvor de Deus. A música, ela pode te trazer, não existe aquela música triste, aquela música mais pesada, aquela música mais emocional às vezes também, né? Aquela música mais romântica, né? Que às vezes te deixa alegre, te deixa triste. Então a música, ela tem esse poder. Ela transmite emoções para nós. Transmite sentimentos. A música transmite, irmãos. Então, se nós queremos estar alegre, nós devemos cantar alegremente. E a boa música, né? A música que transmite esse sentimento de alegria, né? Essa emoção de alegria. Amém? Então Davi, com essa vitória, ele saltava, né? Eu sei que tem algumas igrejas aí que saltam, né? Não é o nosso costume. Mas há episódios, né? Há momentos que a alegria realmente ultrapassa ali um ponto e a gente não consegue ficar parado. Isso é um outro tema, né? Mas ele saltava de alegria e cantava e louvava e tocava as trombetas do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Permita a música na sua vida, a boa música. Cante ao Senhor, tenha uma boa playlist. É playlist que diz, né? De música, né? Tenha uma boa lista de música lá para você ouvir. Não precisa cantar muito alto, não precisa tocar no último volume do som. Ligue lá só para você. Se você quiser ligar um pouquinho alto para alguém da vizinha escutar, né? Não tem problema também não. De vez em quando eles botam também para nós escutar umas porcarias, né? Mas principalmente para você, né? Para você se alegrar na presença do Senhor, em perceber as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, o terceiro episódio aqui, né? Fica em Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16. Versículo 25. Amém? Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Perto da meia-noite. Irmãos, nesse horário a gente até dormindo, né? Mas como é que coitado do Paulo ia dormir na prisão lá, cheio de mosquito? Acho que além dele estar dentro de uma cela, né? Diz que ele ainda estava preso com grilhões, ou seja, ele estava acorrentado lá, ele e Silas, talvez não conseguisse nem deitar, ficasse ali meio, sei lá, né? Se não tivesse em pé, mas estava só sentado. Mas nesse horário, Paulo e Silas acordados, e eles acharam forças e coragem para entoar louvores a Deus. E às vezes, né, você na igreja, no momento do louvor, você não canta. É errado, irmão, você não cantar. Todo mundo cantando e você fica só olhando.
Você sabe a música, você sabe cantar e você não canta. Uma igreja que canta é uma igreja que louva a Deus. É uma igreja alegre. É uma igreja que é usada para a honra e glória do Senhor. E a música sai bem mais bonita quando todas as vozes estão cantando junto. Então, às vezes eu fico insistindo com você, mais alto. Talvez você já está cantando alto, você que está cantando, mas tem alguém que ainda não está cantando. Aí eu falo mais alto para ver se essa pessoa desperta e começa a cantar. Cante você também a Deus. Louve a Deus, se alegre conosco pelas vitórias que o Senhor tem nos dado, amém? Há motivo de alegria, amém? Há motivo para louvores? Sim, há motivos, irmãos, para louvar a Deus. Há muitos motivos para louvar a Deus. E o principal deles, nós já temos. É a vitória que Jesus tem nos dado pela cruz do Calvário. A salvação, a promessa de um novo lar. Ele disse: eu vou para o meu Pai e vos prepararei lugar, para que onde eu esteja vós também. Jesus tem preparado lugar para eu e você, para você e eu, para morarmos com o Senhor eternamente, não num lugar qualquer, mas no melhor lugar que existe, a morada de Deus. Amém? Há motivos para nos alegrar, há motivos para comemorar, há motivos para cantar a Deus. Amém? Há motivos para convidar pessoas, há motivos para que outros possam participar dessa alegria também. Há motivos para você se sentir corajoso para ir além e alcançar outras vidas para receber essa mesma honra. Amém? Então, Paulo e Silas, mesmo num momento de muita adversidade, de muita tribulação, de muita angústia, de muita incerteza quanto à sua vida humana, provavelmente naquele momento eles tinham muita chance de serem executados, né? Porque estavam presos ali e seriam julgados, né? Não aconteceu naquele momento ainda, mas se as autoridades ali quisessem, poderiam ter matado eles e nada aconteceria com eles, né? Humanamente falando. Mas eles não estavam se importando, eles estavam confiando no Senhor e se pudessem amanhã, ou seja, no outro dia, eles serem executados, ainda assim há motivo para eles louvar a Deus hoje. Se amanhã acontecer alguma adversidade na sua vida, ou mesmo que hoje esteja acontecendo alguma adversidade, é motivo para louvar a Deus, para cantar, para se alegrar na presença do Senhor. Amém? Então, para que você tenha certeza que é importante louvar a Deus, o próprio Deus insistiu com você na Bíblia vários momentos. A gente vai ver 3 momentos aqui em que Deus pediu para que Ele seja louvado através da música. Amém? Vamos ver então 3 momentos. Salmos capítulo 30. Bem simples meu estudo, né, irmãos? Bem simples, mas eu acredito que é importante. Amém? Salmos 30, capítulo 30, versículo 4. Esse versículo carece de ser bem interpretado, né? Porque a gente não cai em erro, né? Amém? Você está lá? Ou no próprio
na própria folha que você está aí, está o versículo, né? Então, se você não abriu na Bíblia, acompanha aí na folha, no estudo. Diz assim, Salmos 34, versículo 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade. Celebrar o quê? Celebrar é festejar, é se alegrar, é estar muito ali, alegre, festejando, se alegrando, comemorando a memória da sua santidade. Então, quem que deve cantar ao Senhor? Aqui diz que é os santos. Quem são os santos? Aí tem muita gente que julga a igreja, que julga você, porque vocês se acham santo, né? Vocês são santos. A Bíblia fala que nós somos santos, não por mérito nosso, mas que nós somos justificados, santificados no Senhor. Então é o sangue de Jesus que nos justifica, que nos santifica, né? Nós estamos num processo de aprendizado, de santificação, né? Então, os santos que aqui está se referindo não é os anjos, não. É nós mesmos. Somos nós mesmos. Por isso que eu falei que carecia de interpretação o versículo, né? Nós somos santos porque fomos justificados em Jesus Cristo. E ninguém entraria no céu se não fosse santificado, se não fosse glorificado em Jesus Cristo. Então, não por mérito nosso, mas nós somos santos sim. Amém? E você deve louvar a Deus, deve cantar ao Senhor. Você que é santo do Senhor. E por qual motivo? Por conta, versículo 4, né? Em memória a sua santidade. Ou seja, porque nós servimos um Deus santo, irmãos. Um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus excelente, um Deus perfeito, um Deus que te ama, um Deus que te importa contigo, um Deus que é justo, que é justíssimo. Então, imagina nós aí que temos que servir a homens, né, nessa vida. Nós temos que obedecer a homens. A Bíblia nos impõe isso realmente. Obedecer às autoridades. Homens injustos, homens maus, homens que fazem perversidade, assim nós temos que obedecê-los, né, às autoridades. E por que nós não podemos honrar esse Deus que é santo, que é santíssimo, que é maravilhoso, que é bondoso, que é perfeito, que se importa com você, que te ama? Então nós podemos honrar e nós podemos nos alegrar em servir a um Deus que é assim. Imagina só que algumas religiões, algumas culturas cultuam deuses pagãos, né? Ou seja, deuses mitológicos, e que a própria mitologia os coloca como deuses perversos, né? Deuses maus, deuses que trazem destruição, deuses ruins, deuses que não se importam com aquelas pessoas, e ainda assim existem adoradores desses falsos deuses que eles de fato não existem. Mas existem pessoas que assim os adoram, mesmo a própria história os colocando como vilões. A história deles lá, né? Então é interessante, irmãos. Nós temos
um Deus verdadeiro, um Deus santo, perfeito, um Deus bondoso, um Deus justíssimo. E às vezes temos dificuldades de honrar a esse Deus. Não deveria ser assim. Vamos ver um segundo episódio em que Deus pede ou impõe que seja louvado através da música. Salmos, ainda em Salmos, agora o capítulo 96. Amém? Versículo 1. Salmos 96, 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. O objetivo de Deus é que toda a humanidade possa louvá-lo, possa cantar a Ele. Mas um cântico novo, né? Isso é interessante. Um cântico novo, ou seja, nós temos muita dificuldade de compor novos louvores, né? Para Deus. Estamos precisando de mais pessoas com esse dom para trazer um cântico novo, mas que seja um cântico de louvor a Deus, não um cântico para o mundo, né? Tem hoje no mundo muito música gospel. Não vou dizer que todas as músicas gospels são ruins, né? Tem umas que são muito até bonitas e interessantes, sim. Mas a gente vai falar numa terceira aula, né? Sobre a música gospel, né? E também vamos falar sobre a música que cantamos na igreja, né? A música sacra. Em uma outra aula vamos falar sobre esse tema. Mas só entrando um pouquinho, o que mais pesa contra a música evangélica não é nem a letra. Tem músicas que têm letras muito boas, né? E bonitas mesmo, melodias lindas, né? Que não, vamos dizer, não necessariamente é errado você ouvir na sua casa, né? Mas o que mais pesa contra a música evangélica é o propósito dela. Os cantores da música evangélica estão ficando ricos, milionários. Eles cobram, né? Por shows, né? Então, em questão de aparência com shows mundanos, é muito parecido, né? Eles cobram, inclusive, para cantar na igreja. Se nós fôssemos chamar aqui um cantor meio famoso aí, nós não tínhamos condição, não. Eles iam cobrar no mínimo aí uns 10 mil reais, né? Um cantor que não fosse famoso, que estivesse começando agora, né? Eles iam cobrar uns 10 mil reais, no mínimo, né? Para a igreja pequena. Para a igreja grande, aí é uns 50, né? Então, irmãos, eles cobram na igreja, eles cobram para cantar nos palcos, nas praças. E a música cristã, ela não tem esse propósito de almejar lucro, né? Então, o que mais pesa é isso, né? Mas também tem a questão doutrinária dentro dessas músicas, né? Muitas realmente fogem muito do que é louvar a Deus. Amém? A maioria dos cantores nunca tiveram esse conceito. Na verdade, virou um mercado, né? Então, por exemplo, existe aquele João Zezé, Luciano. Ele continua fazendo o show mudando com o Zezé, mas disse que também é Deus, ele vai para a igreja, lá ele vai ver. Amém, Luciano, cara, Luciano, para vocês. Tudo fachado. Eu já vi algumas reportagens a respeito, né?
Eles estão cantando junto ainda? Então, irmãos, isso acaba, além de desabonar, né, a palavra, né, o povo, né, a igreja, a obra de Deus de uma forma geral, também se torna inevitável questionar se realmente essa música é para a honra de Deus ou para a honra dos homens, né? Então, até porque muitas das melodias buscam mais botar o homem no centro do que Deus, né? Então fica um pouco que a gente tem que questionar e entender se é uma boa música mesmo para cantar, louvar a Deus. Então, irmãos, aqui um terceiro ponto, né? Ainda em Salmos 149, para a gente finalizar. Terceiro ponto aqui, terceiro episódio em que Deus pede que Ele seja louvado. Ó, a Sara caiu, alguém pega ela. Tá lá. Então, Salmo 149, versículo 1 também. Diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo. Ó, novamente. O seu louvor na congregação dos santos. Então, irmãos, o louvor de Deus deve ser entoado na congregação, amém? Nós estamos na congregação, amém? E nós devemos entoar o seu louvor na congregação dos santos, não porque somos bons, mas porque temos sido justificados no sangue de Jesus, amém? Então não despreze a música, não se sinta mal porque você não canta bem. Eu canto muito mal. Não se sinta mal por isso, né? Deus, Ele se sente louvado não por uma voz perfeita, limpinha, bonita, mas por um coração alegre que quer louvar ao Senhor. Então, quando você canta ao Senhor de coração alegre, de coração grato, com muita gratidão por o que o Senhor tem feito por você, é quando realmente Deus é honrado, é quando realmente Deus é louvado. Não é pela sua voz perfeita. Tem muitas pessoas aí cantando com vozes perfeitas, que Deus não está sendo honrado, que Deus não está sendo louvado de verdade, porque os seus corações não estão pensando em honrar a Deus, estão pensando em alcançar lucros, alcançar fama, alcançar glória humana. E a Bíblia diz que em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Se nós buscar galardão aqui na terra, vitórias humanas apenas, a Bíblia diz que aquele que espera em Cristo só para essa vida é o mais miserável de todos os homens. Irmãos, nós não devemos ser assim. Nós devemos nos alegrar pelas vitórias humanas. Nós devemos alegrar principalmente pela vitória celestial que o Senhor tem nos dado. E para isso nós precisamos perceber que ela é real. E para que a gente perceba que ela é real, nós precisamos nos aproximar o máximo de Deus, o máximo possível. Todos os dias você deve fazer um esforço para se aproximar de Deus, para que Ele aumente a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Talvez você não esteja muito
alegre. Talvez você não esteja muito convicto, porque você não está crendo de fato nas coisas do Senhor, nas promessas do Senhor. Porque se a gente tivesse crendo de todo o coração nas promessas de Deus, havia muitos motivos para a gente se alegrar. Mas às vezes você nem se lembra das promessas, quando irá acreditar nelas. Quem que se lembra de todas as promessas do Senhor? Sei que tem algumas que às vezes esquece mesmo, né? Mas as principais promessas do Senhor, às vezes você não conta com elas no momento de se alegrar. É as promessas que mais importam, irmãos. Só que às vezes a gente não está acreditando tanto, a gente não está confiando tanto, a gente não está com tanta convicção. Mas é as promessas que fazem a gente se alegrar no Senhor. É a certeza que elas são reais, são verdadeiras e acontecerão e estão acontecendo. Amém? Vamos louvar a Deus, vamos orar nesse momento. Já passamos até um pouco do horário. Vamos orar. E o irmão já depois vai vir para... Tem um especial, irmão? Tem, né? O irmão já vai vir. Eu queria só deixar um comentário. Acho que é pertinente sobre o gravado que ensinou. E é sobre um cântico novo, né? Não necessariamente está ligado a alguém compor uma música nova para a igreja e é pedido pegar e cantar ela. Mas também como gratidão a Deus. Mas também como ouvir de Deus e a cada de nossa vida, fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Então, todo dia você tem motivo de louvar, de expressar o louvor de Deus, né? Então, amém. Mas a direção também, né? Porque como uma letra ali, a gente tem músicas da nossa texto. Mas é muito particular isso aí, né? Vamos dizer assim, num olhar particular, talvez a música não seja nova, porque já existe há muito tempo, mas é nova para mim. Então, nunca cantei ao Senhor com esse louvor. Então, agora eu vou cantar com esse louvor, um cântico novo, né? Entendi. Não é desse jeito que eu quis dizer, mas é realmente você hoje, ter o motivo novamente para falar, para expressar isso. Entendi. E outra coisa que eu queria deixar é sobre a questão da dança, né, que não tem a ver com o dia de culto a Deus. Tem a ver com algo especial, extraordinário que aconteceu. E aquilo leva a pessoa a ser tão movida pelo Espírito Santo que leva a ter relações mesmo, né? Já às vezes eu estou ouvindo alguma coisa na igreja, uma pregação, uma palavra em si, ou um louvor mesmo, dá aquela vontade, dá um pulo assim, dá um grito, cadê? Tem mais a ver com isso, não com uma liturgia de culto. Como você pediu para uma coisa de criança, um negócio muito travado, tem a ver com realmente o entendimento, o desejo de louvar, pensamento de Deus. Tem muito mais a ver com o entendi da carne, a carne. Sim. Aí é um outro tema, né, que a gente pode abordar em um outro momento, mas eu entendi sim. Então, irmão, vamos orar?